Louco para aposentar. Oferecimento. Cado. Aparelhos auditivos transformam vidas. Agende seu teste gratuito. WhatsApp 16 99153 7175. Olá, como que está você? Estamos aqui em mais um dia no nosso Louco para Aposentar e hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que têm algum tipo de perda auditiva, aquelas pessoas que às vezes não querem ouvir alguma coisa, aí elas tiram o aparelho. Mas muitas vezes elas não estão ouvindo e perdem a oportunidade de ouvir aquilo que elas queriam ouvir. Vamos falar hoje um pouco sobre perda auditiva, vamos falar também sobre quais são as formas de corrigir essa questão da perda auditiva, a origem delas, enfim, vamos saber de tudo. E para isso, gente, eu convidei a Viviane, que é fonoaudióloga, para poder falar com a gente aqui sobre esse conteúdo. Inclusive vai falar, é uma pessoa que tem uma empresa que trabalha com isso também. Vamos falar um pouco sobre isso depois também, mas primeiro eu quero agradecer aqui a Viviane Okada, que trabalha com essa questão já há bastante tempo, e de agradecer a sua presença aqui, de estar com a gente no nosso quadro Louco para Aposentar, falar um pouquinho sobre esse assunto. Obrigada pelo convite e vamos trazer informação, né? Vamos lá. Bom, primeiro, eu gosto de conversar com as pessoas e saber como que elas foram entrar nesse ramo. Por exemplo, eu tenho minha atividade profissional. O que te levou a trabalhar com essa questão de fonoaudiologia? Da audiologia, mais especificamente, audiologia, né? Depois já me explica, qual que é a diferença disso? Então, né? Fonoaudiologia é a faculdade que trabalha com distúrbios da comunicação no geral e eu acabei direcionando para a parte de audiologia. Na verdade, não foi uma escolha, Hilário, sendo bem sincera. Ah, é? A vida direcionou, eu acabei passando numa especialização que é muito conceituada, que é na Santa Casa de São Paulo, e era ênfase em aparelhos auditivos e reabilitação. Então lá eu segui carreira, já me apaixonei pela área, que é extremamente gratificante. Então, audiologia seria uma especialidade da fonoaudiologia. Isso. Tá. Bom, e no dia a dia, como é que as pessoas começam a perceber que elas têm uma perda auditiva, né? Quer dizer, alguém fala para elas, ou elas mesmas falam, não estou ouvindo direito. O que leva a pessoa a entender? Fala assim, nossa, eu preciso ouvir melhor. Sim, no dia a dia, geralmente é a família que percebe, né? Então tem aquela queixa de, eu falo, você não me responde, ou responde errado, o que eu disse. Então sempre a queixa vem das pessoas que convivem com o portador da perda auditiva. Né? Meu pai tem perda auditiva, viu? Ele não quer ouvir muito minha mãe, não. Mas ele é meu sócio também, né? E quando a gente fala sobre dinheiro, ele põe um aparelhinho. E aí depois ele não quer ouvir minha mãe, tira o aparelhinho. Eles estão juntos há 63 anos, faz 62 anos que eles não se suportam. Mas muitas pessoas acabam tendo, né, a correção dessa perda auditiva, né, e vão, obviamente, usar os aparelhos. Muita gente usa, tira, põe. Hoje, como é que funciona esses aparelhos? São desconfortáveis? Porque no passado tinha essa questão, né? Falar, eu tenho um aparelho, não quero aparecer com isso. Como é que hoje funciona isso? É muito confortável. A tecnologia que nós temos hoje, a pessoa usa o dia inteiro sem chegar com aquele cansaço no final do dia. Antigamente, sim. Tinha muito barulho. Antigamente não é tanto tempo atrás, não. Até uns 5, 6 anos, não tinha esse conforto que nós temos hoje. Né? Então, com a evolução aí da tecnologia, hoje usa-se o dia inteiro, a orientação é usar o dia inteiro. Aparelho auditivo não é, eu vou sair, eu vou colocar. A gente tem que escutar o dia inteiro. E é importante essa estimulação cerebral também, que é recebida por meio da amplificação. Tá. E tem coisas que podem levar você a ter uma perda auditiva, né? A gente deve ter algumas situações que são já de nascença, né? Ou tem um hereditarismo. Como é que é classificada essa questão da perda auditiva das pessoas? Existe uma classificação? Existem várias causas, né, da perda auditiva. Aí, geralmente, quem investiga é o médico otorrinolaringologista, que vai ver se é metabólico, se é genética, enfim, tem vários motivos. E nós cuidamos da reabilitação, né? Então, de inserir novamente a pessoa a socialização aí, né? Tá. E as pessoas demoram a perceber que elas estão perdendo a audição? Sim. Uma pergunta antes. As pessoas procuram algum exame tipo de rotina? Não, né? As pessoas não procuram. Quem trabalha em empresas que têm ruído geralmente fazem o admissional, né? E os periódicos, né? Aí sim eles fazem, mas no geral só vai procurar se tiver alguma queixa mesmo, né?
E é interessante que muita gente acha que perder a audição é quando não escuta mais nada. Só que não, o principal sinal de uma perda auditiva é ouvir, mas não entender. Então, é não ter a clareza do que está sendo dito. O pessoal tinha colocado aqui essa questão, aqui, a diferença entre escutar e entender. A produção colocou aqui para gente essa pergunta, agora eu estou entendendo. Quer dizer, a audição não é só não ouvir, é você não entender Não também. entender, principalmente, porque a perda auditiva mais comum é que os agudos que caem, né, que é mais difícil entender os agudos. E são essas frequências agudas que são responsáveis pela compreensão da fala. Então, se a pessoa tem uma perda auditiva nessas frequências, 60 e 70 fica a mesma coisa. A pessoa não diferencia. Na hora de pagar, os 70 na hora de o 60 pagar, fica melhor, é né? 60, na hora de receber é 70. A pessoa já... de repente é interessante, né? Não ouvir nesse momento. Exato. Né? na hora de pagar, né? Mas se está numa situação de muito ruído, por exemplo, uma pessoa que tem essa perda auditiva em rampa, que a gente chama, né? Que perda auditiva em rampa, que é o mais comum na presbiacusia, que é a perda auditiva pela idade. Presbiacusia. Ah, tá. Vamos falar sobre disacusia depois, né? E nessa situação da perda auditiva em rampa, quando está em uma situação de ruído, o ruído mascara a fala. Então fica mais difícil ainda entender nessa situação de ruído. Então, quem tem essa queixa que ouve, mas não entende, já é um sinal de perda auditiva, já tem que procurar ajuda. E isso pode também ser um processo degenerativo, né, relacionado com a idade? Pode ser. Os aparelhos auditivos não vão evitar que piore a audição com a idade. Na verdade, ele está estimulando todo o sistema auditivo. Se houver a piora da audição, a gente vai aumentar o aparelho auditivo e vai compensando. Tá. Aumentar o aparelho auditivo, ou seja, ele vai ser regulado para que ele... Essas regulagens, elas são muito importantes para que ocorra uma adaptação do aparelho, né? Não é chegou, colocou o aparelho e pronto. A gente tem um processo de adaptação para que tenha conforto. Então, não é um processo. Quer dizer, é o mesmo aparelho que ele é calibrado para poder compensar essas perdas que podem ser progressivas, é isso? Exatamente. E é justamente essa calibração que é o diferencial entre um centro auditivo e outro, uma profissional e outra. Então, o mesmo aparelho auditivo ele pode ser muito confortável, ele pode ser insuportável de usar, depende de como ele é regulado. Tá, então vamos lá. A rotina de uma pessoa que tem uma perda auditiva é passar pelo otorrino de forma reiterada, e aí isso é diagnosticado, e aí é passado então para o pessoal, que é a sua área, que é a audiologia, para poder ajustar o aparelho. Isso é feito com que frequência, mais ou menos? As regulagens, os retornos? No início é mais uma vez por mês, pelo menos, tem que ir no começo. Quando a gente chega no que precisa, na audição já está ali próximo do normal, a gente consegue espaçar um pouquinho mais. Tá, aí você vai só fazer uns ajustes que são... É tipo o retorno de médico normal. Isso. O acompanhamento, depois da compra do aparelho auditivo, esse acompanhamento é muito importante, porque o aparelho auditivo tem contato direto com cera. Então, se tiver muita cera no aparelho, o som não passa. Então, esse acompanhamento é para verificar a parte física, né? Então quer dizer que a pessoa que usa aparelho não fica lubrificando direto não, né? Tem que não lubrificar, né? Tirar a cera mesmo. Tem que tirar a cera. Tá muito bom. Vamos fazer um intervalinho para a gente poder voltar nesse assunto, porque eu vi que você trouxe aqui os aparelhos para mostrar pra gente, né? Sim. E eu queria que você mostrasse a diferença entre eles. Você começou a falar para mim, não, vamos falar na hora que a gente estiver com nós aqui apresentando o nosso conteúdo, né? Sim. Então você que está aí acompanhando, né? Essas novidades, para muita coisa é novidade para mim também. Tem mais novidades, vamos falar sobre o aparelho, como você pode adquirir o aparelho, como você pode diagnosticar, se você tem necessidade, se você tem uma perda auditiva ou não. Inclusive, a gente já convidou aqui para a próxima semana a doutora Andréia, que é otorrino, que vai falar também sobre essa questão. Depois eu quero te convidar de novo para você vir aqui para a gente poder repercutir tudo aquilo que vai falar com a doutora Andréia. Tudo né? bem. Então, eu te espero logo depois do intervalo para a gente continuar nesse assunto. Nós já fomos moderna e brasileira. Mais moderna, mais brasileira. E essa evolução não para. A Nova Brasil é agora mais que moderna.
brasileira. A nossa nova marca traz a fluidez e a diversidade do nosso país. Estamos evoluindo na forma de fazer rádio e com um novo espaço onde a brasilidade pulsa nos negócios e nos conteúdos. Nova Brasil, uma empresa do Grupo Tati de Comunicação. Sejam bem-vindos de novo ao quadro Louco para Aposentar. Te falei que esse assunto era interessante, que você iria gostar, né? Então, tá vendo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os aparelhos. A gente trouxe até uns aparelhos aqui, ou não, né? A Viviane trouxe os aparelhos para mostrar para vocês, porque eu fiquei impressionado com a qualidade e o tamanho, porque eu sou da época que a pessoa tinha aqueles aparelhão que ninguém queria falar que tinha. Hoje eles são menos perceptíveis do que você estiver usando um fone de ouvido que a gente está sempre usando de um celular, por exemplo, né? Aliás, vamos já começar aqui, voltar aqui do nosso assunto. Se eu tiver um celular, por exemplo, e estiver usando um aparelho auditivo, eu posso conectar meu aparelho com esse celular, com esse aparelho, não precisar mais um fone de ouvido? Exato, ele tem a conectividade com todos os celulares, Android, né? E dá para usar como... E sabe o que é muito importante, Lara? Às vezes as pessoas pensam, mas muita tecnologia com uma pessoa idosa que vai usar o aparelho auditivo. Mas, por exemplo, se toca o telefone está a pessoa está na cozinha, o telefone está no quarto. Tocou o telefone, até ela chegar para atender, já caiu a ligação. Aí o filho já acha que a mãe morreu, já aconteceu um monte de coisa. Ou ela né? sai correndo para atender e cai, né? É uma questão de proteção e segurança também. Exato. Né? Com a conectividade até 10 metros de distância, ela dá 2 toques na orelha e atendeu. Não precisa de mais nada. E ela escuta pelas 2 orelhas, então ela ouve melhor do que a gente que está segurando o telefone, né? E tem essa possibilidade de ouvir música, ouvir palestra. Então quer dizer que eu, mesmo não tendo, por exemplo, uma perda auditiva, eu posso ter um aparelho desse, vai substituir meu fone, vai ficar melhor e vai ficar mais bonitinho, porque não vai aparecer aquele negócio branco aqui aparecendo, né? Exatamente. Gente, ó, tá aí, ó, pra quem quer também usar um aparelho desse para poder se conectar com o mundo, né? Aí é uma oportunidade, né? Bom, brincadeiras à parte aqui, né? Que ninguém vai querer comprar um aparelho não precisando, né? Mas, ó, fica a dica, eu vou até olhar isso, viu? Porque eu vi que os aparelhinhos, né? Conta um pouco pra gente sobre esses aparelhos. Aliás, gente, eu quero só fazer aqui um adendo, né? A doutora Viviane, ela é proprietária de uma empresa chamada Cado, né? Que está no mercado há quanto tempo, você me diz? 23 anos. 23 anos fazendo as pessoas ouvirem e ouvirem o que querem, né? Porque você pode tirar o aparelho que você não precisa ouvir também, né? Tem essa virtude. Né? Então, quer dizer, você pode ouvir o que quer e não ouvir o que não quiser. Audição né? por conveniência, né? Audição por conveniência. Me fala um pouco sobre esses aparelhos. Então, eu trouxe aqui a linha Vivante, que é a linha lançamento da Unitron, tá? Então, esses aparelhos auditivos, eles são externos, que é o que 90% das pessoas adquirem, é um modelo externo, porque ele é mais discreto do que aqueles que ficam só dentro do conduto, tá? Então, eu vou até colocar um aqui para você ver, ó. Esse aqui é o lado. Nossa senhora, nem parece. Não tem. Se você tiver um fiozinho branco de cabelo, então, aqui, vai achar que é o fiozinho branco de cabelo. Exato. Então, isso é um aparelho... E dá para tingir esse fiozinho também, para mostrar da cor? Sim. Então, aqui é todo o aparelho, todo o chip dele. Então, isso fica atrás da orelha, atrás, você põe o cabelo por cima. E aqui é o receptor, que é o alto-falante. Nossa, fiquei impressionado com esse tamanho, viu? Sim. Então, esse é um aparelho muito versátil, que piorando a audição, a gente troca só essa pecinha e consegue um aparelho muito mais potente, né? É um aparelho que ele atende a maioria dos graus de perda auditiva e é extremamente confortável, porque a parte que vai dentro do conduto é flexível, é ventilada. Então, assim, a pessoa passa o dia inteiro. Deixa eu ver o peso dele. Pega esse aqui, ó. Nossa, não pesa nada. Pesa nada. Nada. E ele é recarregável, não usa mais pilha. Então, ele dorme à noite aqui para Isso aqui é volume dele? Ou não? É o volume, mas eu prefiro que não mexa. Eu prefiro que ele trabalhe mais no automático, para a pessoa não ter que se preocupar. Ah, tá. Tem automático aqui também. E tem pilha, alguma coisa ou não? Então, é bateria. Bateria. Carrega como celular. Toda noite ele vai esse estojinho ele carregava. No próprio estojinho ele carrega. Isso, esse é o carregador dele. Nossa, que legal. Né? Para mim é uma surpresa, viu? Porque eu achei que fosse bem maior. Não, ele é muito discreto. E esse modelo aqui, eles têm a mesma tecnologia, porém ele é mais fininho. Ele é mais fininho do que
esse outro que eu mostrei, né? Isso também é alguma coisa com quem usa óculos, por exemplo, no meu caso? Então, esse que é o Slim, ele foi desenvolvido para pessoas que usam óculos, porque Que não pega na haste, né? não pega na haste, ele abraça mais a orelha, então isso traz mais segurança, né? E ele é bem estreitinho. Então, esse seria indicado para você. Para o óculos. Nossa, muito legal. Deixa eu ver o peso dele também. Nossa, é igual também, bem levinho. É muito discreto. Muito legal. E isso aqui vem de onde? Vem de onde? Do Canadá. Do Canadá. A Unitron, a fábrica é do Canadá, toda a tecnologia é desenvolvida lá, né? E eles são... Tá. E que tipo de público você atende lá na CADO, na sua empresa? De todas as idades. Vai gente de todo... Me conta uma experiência assim, que tenha te surpreendido. Falando assim, nossa, olha só como essa pessoa começou a ser mais feliz, sorrir mais, que ela começou a ouvir. Ou uma criança ou uma pessoa mais idosa mesmo. Você sabe que eu tenho um conhecido do clube que eu achava que ele era muito sério. Uma pessoa séria, né, brava, assim. E era perda auditiva. Era perda auditiva. A hora que ele colocou o aparelho, mas começou a falar, socializar. Mudou a vida. Outra pessoa. O pai da minha amiga também, ele estava naquela fase de só querer ficar em casa, não queria mais trabalhar, usava um aparelho auditivo, mas estava super mal adaptado. A hora que ele colocou agora, até ele colocou esses lançamentos, voltou para ativa, voltou a trabalhar, a frequentar a empresa. Então, assim, muda muito, porque quando a gente fala de aparelho auditivo, a gente está falando de socialização, né? Todo contato, toda comunicação. Quer queira, quer não, é um dos nossos sentidos, né? É como se tivesse perdido um sentido, né? E tá vivendo sem ter sentido, né? No final das contas, né? Você fica inseguro de conversar, né? Uma paciente me falou que o aparelho auditivo devolveu dignidade, porque ela não conseguia ir à farmácia, ir ao banco, sem ter alguém para ajudar na comunicação. Então, a partir do momento que colocou o aparelho auditivo, ficou independente. Então, é difícil imaginar o tanto que interfere na vida da pessoa. Me conta uma coisa, por exemplo, vamos supor que eu esteja usando um aparelho auditivo. Aí eu estou num ambiente, num bar, onde tem muita gente, sim, óbvio, né? Tem muito barulho, né? Uhum. Esse aparelho auditivo, ele vai funcionar como se você não ouvisse normalmente. Claro, você vai ouvir todo o barulho externo também, sim, mas ele não vai amplificar coisas que você não quer ouvir. Vai ser uma reposição daquilo que você teria normalmente, é isso? Então, quando a gente fala de tecnologia de aparelho auditivo, é justamente isso. Quanto mais tecnologia tem o aparelho, mais próximo de uma audição humana ele está chegando. Então, quando vai para esse ambiente que é mais desafiador, que tem ruído, tudo, ele vai acionar vários algoritmos para que tenha um som mais limpo, dando sempre uma ênfase na fala. Ele vai reduzir o ruído, ele vai aumentar o sinal da fala, ele vai mudar a direcionalidade, né? Para que tenha essa compreensão. Isso tudo é automático, assim? Tudo automático. E a todo momento ele está fazendo uma leitura do ambiente que entra, porque nós mudamos de ambiente a todo momento, e direcionando para o melhor programa. Então, é muita tecnologia. A gente está nessa era de inteligência artificial, né? E a gente está percebendo, né, que essa tecnologia, claro, né? Tecnologia, né? Avanço da sociedade também é. Então, pelo que você está me dizendo, eu estou percebendo que a pessoa ela vai ouvir, talvez até mais do que ouviria naturalmente, é isso? Não acho que chegue a tanto. Tô voando. Mas com muito conforto, né? Porque às vezes as pessoas olham para o aparelho e falam, pensando que vai amplificar o som, se eu for num lugar barulhento, vai me incomodar. Não vai incomodar. O aparelho auditivo, se ele estiver incomodando, tanto fisicamente como o som acusticamente, é porque tem alguma coisa errada. Então, não pode ficar apitando, não pode machucar, não pode ficar som alto, com eco, com voz metálica. Nada disso pode. Tudo isso é regulado. Tudo isso é regulado, exatamente. Olha, nós passamos um bloco aqui falando só sobre aparelho auditivo. Gente, foi uma aula de aparelho aqui auditivo. Eu não conhecia muito. Aliás, fiquei surpreso a princípio pelo tamanho e pelo peso. Isso aí para mim já é surpreendente. Agora, pelas funcionalidades dele, então, nem se fala. Vamos fazer mais um intervalinho e a gente volta aqui no nosso bloco final para falar um pouco mais sobre esse assunto. Tenho certeza que você está gostando, né? Nós já fomos moderna e brasileira. Mais moderna, mais brasileira. E essa evolução não para. A Nova Brasil é agora mais que moderna.
brasileira. A nossa nova marca traz a fluidez e a diversidade do nosso país. Estamos evoluindo na forma de fazer rádio e com um novo espaço onde a brasilidade pulsa nos negócios e nos conteúdos. Nova Brasil, uma empresa do Grupo Tati de Comunicação. Estamos de volta para o nosso último bloco do quadro Louco para Aposentar e já quero te fazer o convite, viu? No nosso próximo episódio, na próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui com a médica Otorrino, que vai falar para a gente sobre essas questões também da audição. Vamos aprofundar um pouco mais na questão clínica, na questão médica, para depois saber como é que funcionaria a readaptação, a correção dessa perda. É nós chamar de novo aqui a doutora Viviane poder falar sobre essa questão com a gente, tá? Então, fica feito o convite, vai seguindo a gente, porque tem conteúdo aqui importantíssimo para você. Bom, mas só eu quero tocar num assunto agora, Viviane, importante, né? Muita gente fala assim, eu acho que não vai dar certo essa questão de aparelho auditivo para mim, eu acho que isso eu não vou me adaptar. Mas só que hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que tem muitas empresas, né, que acabam fazendo um test drive. Olha, você usa o aparelho, vê se adapta, vê se ele funciona, depois se você quer ou não quer. É assim que funciona? Na verdade, assim, tendo a perda auditiva, o aparelho auditivo sempre vai ajudar. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas sempre tem um benefício, tá? A experiência domiciliar é para que a gente possa conhecer como que é o estilo de vida de cada um, para fazer a indicação da melhor tecnologia. Porque o que acontece? Uma pessoa que fica no silêncio, ela não precisa de tanto recurso como aquela que vai para um shopping, para um restaurante, uma reunião, né? Então, é justamente esse estilo de vida que define qual tecnologia precisa. E após o teste, o aparelho passa essa informação de uma maneira extremamente objetiva, né? Tal tecnologia já é suficiente para o seu ritmo de vida, né? E é muito importante ter essa experiência domiciliar para a pessoa justamente perceber o conforto. Talvez ela ainda não perceba tudo aquilo que o aparelho pode ajudar, porque ainda vai estar um pouco fraco, mas o conforto ela já consegue perceber. Tá, então, existe a possibilidade, por exemplo, tem empresas que fornecem esse equipamento para a pessoa ficar com ela um dia, 2 dias, 3 dias. Uma semana, geralmente. A empresa que você tem, a CADO, também tem esse tipo de serviço? Não? Sim, nós oferecemos esse teste, experimenta por uma semana. Às vezes tem que aumentar um pouquinho mais, depende de cada caso, mas no geral uma semana é tempo suficiente para já conhecer essa rotina de cada um. E acho que ninguém vai querer ficar sem depois que usar, né? Exato. Depois que conhece, fala, por que eu não coloquei antes? Achava que era um bicho de 7 cabeças, né? E muda tudo mesmo, né? Muda. Bom, aí então a pessoa vai ver se ela se adapta, se não se adapta, né? E como você mostrou pra gente no bloco anterior, existem vários tipos de aparelhos. Ela pode não se adaptar com um, mas pode se adaptar com o outro. Existe essa... Ela pode escolher qual que é mais adequado ou vai ter uma indicação específica para aquela pessoa? Existem alguns modelos que a gente, para definir, né, depende de tamanho de conduto, de tipo, grau de perda auditiva. Tamanho, conduto é o tamanho da orelha, né? Isso, do canal tipo, aqui, ó. Minha seria um maior Não, é do canalzinho, do canal só, tá. que é onde é montado o aparelho, né? Então tem gente que tem um canal muito estreito, não tem como fazer um aparelho interno. Tá? Por isso, aquele que eu trouxe, que é o externo, é o que a gente consegue atingir maior número de pessoas. Né? Ele é mais acessível também, financeiramente. Não, em termos de custo é o mesmo. Custo é o mesmo, que depende muito de tecnologia, não de tamanho de aparelho, o preço. Agora, só mais uma coisa que é fundamental, a pessoa tem que querer usar. Se a pessoa não estiver motivada, não estiver aceitando a perda auditiva, não tem aparelho que faça milagre. A tecnologia está aí, né? Só não usa quem não quer. Exato, só não melhora a qualidade de vida quem não quer. Quem não quer. Né? Bom, e tem muita gente que você atende que saca o fundo de garantia para poder pagar um equipamento. Muita gente fala, pode ser inacessível, né? Mas existem meios da pessoa conseguir, por exemplo, um financiamento, conseguir ter um acesso ao saldo do fundo de garantia. Você percebe que no seu consultório tem pessoas que usam esses recursos sociais para poder fazer frente a esse equipamento? Esse é um recurso que está disponível, sim. Eu, pessoalmente, ainda não tive esse tipo esse uso, né? Porém, do Banco do Brasil, sim, muito. Que é um tipo de financiamento que tem os juros bem reduzidos, né, e aí ficam parcelas bem acessíveis. Então, do Banco do Brasil é muito comum conseguir, não é burocrático, é bem tranquilo. Tá, e o que a pessoa precisa, assim, por exemplo, olha, eu tenho uma perda auditiva,
o aparelho, ele... O pessoal fala, pode ser caro, né? Caro é você não ouvir, né? Exato, acho que tudo depende de quanto está incomodando no dia a dia, né? Aí você fala, não, eu quero. O que a pessoa precisa para poder pegar uma linha de financiamento desta para poder pegar um empréstimo, por exemplo? O laudo médico, né? Falando sobre a perda auditiva, o exame e a nota fiscal do aparelho. Tá, então sendo correntista do Banco do Brasil ou tendo alguém da família que seja, também é possível, tranquilo. Então alguém da família também pode ser. Pode. Correntista do Banco do Brasil. Vou anotar isso aqui, porque é importante a gente ver Os isso aqui juros... para o nosso próximo bloco, né? A gente vai precisar voltar aqui no nosso quadro aqui. No próximo episódio, gente, a gente vai falar aqui com uma médica, né, otorrino, doutora Andréia, e depois, né, com outras informações, a gente vai voltar aqui e falar com a Viviane também sobre esse assunto, né? E eu quero voltar nesse assunto, então, se você quer saber mais sobre isso também, aguenta aí, acompanha a gente, que no próximo episódio a gente vai estar aqui também falando sobre esse assunto. Vamos lá. Então, quer dizer, a família também pode ser correntista e ter esse empréstimo para um dos familiares. Exato. Às vezes não tem a conta no Banco do Brasil ou tem mais de 80 anos, então pode alguém da família pegar. Tá. Eu no nosso escritório de advocacia, né, porque além de ser jornalista, também tenho meu escritório, a gente, em alguns casos, a gente verifica que, embora eu não trabalhe com isso diretamente, né, muitas pessoas procuram advogados para poder pegar ou fazer o saque do fundo de garantia para aquisição de aparelho auditivo, né? Exato, eu sei que é possível, sim. Bom, então vamos lá, vamos pegar a rotina para a gente concluir aqui a nossa participação, né? A gente vai voltar aqui em outro episódio. Então, a pessoa que, primeiro, para ter uma reposição, uma readaptação, ela precisa ter um laudo e passar por um otorrino. Isso. E aí depois ele vai dar todo o enquadramento para que você possa fazer esse equipamento é uma órtese? É uma prótese, uma né? Prótese. Porque, na verdade, às vezes a pessoa tem a perda auditiva, é uma rolha de cera, alguma coisa simples de resolver. Então, por isso que é importante passar com o otorrino, para que seja feita a avaliação, né, definida a melhor conduta. Se não houver tratamento medicamentoso ou cirúrgico, aí sim é encaminhado para o aparelho auditivo. Então, sempre vai tentar reverter o quadro. Agora, se não for possível, aí vai para o aparelho auditivo. Aí vai para o aparelho auditivo. Isso. E tem cirurgia também para isso? Não? Dependendo do tipo de perda auditiva, dependendo do tipo né? Tem cirurgia. Tem cirurgia. Então, tem vários tipos de tratamentos e a questão do aparelho auditivo é uma menos invasiva, né? Porque no final da conta você vai colocar uma coisa externa e você consegue resolver o seu problema. Para perdas auditivas que não têm benefício, quando é uma perda auditiva já profunda, que não se beneficia com o aparelho, tem um implante coclear também, né? Então, hoje em dia tem muitas opções. O que não pode é ficar sem ouvir, né? Com certeza. Bom, gente, olha, eu conversei hoje aqui com a doutora Viviane Okada, né? Ela trouxe aqui para a gente alguns equipamentos para a gente mostrar para vocês. Ela que é proprietária da empresa CADO, né, que é aparelhos auditivos. Foi muito legal, quero te agradecer aqui, Viviane, pela sua participação. É muito importante a gente trazer essas informações para as pessoas que têm essa perda auditiva. Como a gente disse aqui, né, quer dizer, é a perda de um sentido, né? Exato. E que não faz sentido perder um sentido. Né? Sim, e que não é engraçado. Muitas vezes tiram muito sarro da pessoa que não escuta, por entender as coisas erradas, tudo, mas é muito complicado você ter essa redução, né, da audição. Então, acho que tem que ser levado com seriedade, procurar ajuda o quanto antes. Uma perda. Ninguém quer perder, né? Todo mundo quer ganhar, exato. Gente, eu agradeço aqui a participação de vocês, doutora Viviane também, por participar com a gente. E vamos seguindo em frente. Se inscreva aqui, acompanhe a gente, porque aqui no Louco para Aposentar a gente traz conteúdo interessante que tem algum propósito na sua vida. Eu espero você no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Louco para Aposentar. Oferecimento. CADO. Aparelhos auditivos transformam vidas. Agende seu teste gratuito. WhatsApp 16 991537175.